Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula síncrona de Lógica Computacional 2. E eu vou começar já respondendo uma pergunta que acabaram de colocar aí no chat e que era um assunto que eu ia falar. Já estava na minha programação eu falar isso daí. Me perguntaram: professor, você envia listas de exercícios sobre os conteúdos ou só o material mesmo? Por coincidência ou não, há 6 minutos atrás eu liberei, sim, o sistema liberou automaticamente, porque estava programado, uma lista de exercício para vocês, tá? Que é sobre um dos temas que a gente viu, né? Porque nós começamos a ver, sim, primeiro eu dei uma introdução sobre como que ia ser a lógica computacional 2, o assunto que era coberto na lógica computacional 1, o assunto que era coberto na lógica computacional 2, como um assunto conversava com o outro, se era o mesmo, se era diferente, se tinha sobreposição ou não, e principalmente a abordagem que a gente ia dar. A diferença na abordagem dada na lógica computacional 2 se comparada com a abordagem dada na lógica computacional 1. Tá? Aí, essa daí foi uma primeira introdução para vocês entenderem como que é a disciplina de Lógica Computacional 2. Aí depois, eu comecei no conteúdo em si. E o primeiro tema que nós vimos foi a sintaxe na lógica proposicional. Tá? Esse primeiro assunto, né, já tem uma lista de exercício sobre eles que eu lançou automaticamente aí enquanto vocês estavam entrando na sala, porque eu já tinha programado para ela ser lançada às 4 da tarde. Então, tem essa lista de exercício, depois da aula vocês deem uma olhadinha lá. Eu acredito que durante a aula eu posso acabar dando uma passada sobre o assunto para vocês entenderem o que é, tirar qualquer dúvida, mas é coisa super simples. Junto com a lista de exercício, eu botei um videozinho que mostra mais ou menos o que eu quero que vocês façam. Lógico que não com os mesmos exercícios exatamente, mas com a mesma forma de fazer, o mesmo método de resolução. Então, não vai ter nenhum grande mistério, eu acredito, para vocês entenderem o que está sendo pedido lá na lista de exercício. Mas de qualquer forma, mais no finalzinho dessa aula, eu mostro para vocês só para desencargo de consciência, só para garantir, já que a gente já está aqui mesmo, né? Então, sim, tem lista de exercício que eu passo, tá? E essas listas de exercício, ela é meio que considerada como nota, né? A junção dessas listas de exercício é como nota e como é avaliado como presença também, porque ela é uma atividade assíncrona, né, que vocês podem fazer num horário que vocês acharem melhor, mas ela conta como presença nas atividades assíncronas. Quem não faz essas atividades é como se tivesse faltado a aula assíncrona e começa a contar como falta e pode acabar juntando as ausências das aulas síncronas com as ausências das aulas assíncronas, pode acabar reprovando por falta também. Tá? Mas o que é mais importante é que se a pessoa não fizer os exercícios, ela pode não saber que ela está com dificuldade em alguma coisa e acabar não aprendendo, que é o nosso objetivo central aqui, que nós aprendemos. Tá? Então, vai ter esse material lá. Eu acabei de liberar e eu marquei lá como data de entrega para sexta-feira. Por quê? Porque é super simples. Né? Isso daí, sim, o exercício que eu passei para vocês podia ser como se fosse um exercício que vocês iam fazer em sala de aula, se nós estivéssemos no ensino presencial. Então é bem simples, bem curtinho, é para fixar os conceitos que vocês viram em sala de aula, tá? E então não vai ter nada de absurdo, nada super complexo, até porque a gente está no iniciozinho da disciplina. Então ainda não dá para a gente criar coisas complexa o suficiente para ficar divertido. Então vai ser algo super básico, super simples. Então ninguém precisa se assustar. Espero que também ninguém se entedie, né? Mas com o tempo eu garanto que a gente vai começar a fazer coisas mais divertidas e mais desafiadoras. Então, né, fiquem aí com a gente que a gente vai chegar nesse ponto de ter as coisas que valham a pena o nosso esforço intelectual.
Beleza? Então, para quem estava sentindo falta de listinha de exercício, já tem essa daí e já tem uma programada que eu vou liberar provavelmente semana que vem. Tá? Uma segunda lista de exercício, e com o avançar da disciplina vão surgir outras atividades, outras listas e trabalhinhos, né? Conforme eu expliquei mais ou menos na nossa primeira aula síncrona, em que eu expliquei os critérios de avaliação. Certo? Alguma dúvida quanto a isso, por enquanto? Não? De boa? Então, tranquilo. Então tá. Então, o que a gente vai fazer nessa aula síncrona? O meu principal objetivo na aula síncrona é sentir se vocês estão me acompanhando. Se vocês estão acompanhando o material, acompanhando o assunto, se vocês então estão entendendo do que a gente está falando, ou se vocês estão perdidos, porque vai que eu estou lá lançando material na plataforma, ninguém está olhando nada, ninguém está entendendo nada, eu vou chegar no final e vou perceber que todo mundo reprovou, e eu, poxa, se eu tivesse olhado antes, a gente tinha dado uma corrigida de rumo, né? Então, as aulas síncronas, a grosso modo, é para isso. É para eu sentir se vocês estão acompanhando. E se vocês não estiverem acompanhando totalmente, para eu sacar, ah, tá, isso daqui tá precisando, né, eu reforçar porque eles não entenderam, ou eles estão com dificuldade em outra coisa, para, né, sentir se vocês estão aqui junto comigo, ou se eu tô aqui falando com as paredes na minha caixinha de espuma, né? Que às vezes pode acontecer. Então, o que eu vou aproveitar para tentar, né, sentir se vocês estão me acompanhando nos conteúdos que a gente passou até agora. Eu vou dar uma pincelada por alto sobre tudo que a gente falou. E vou, né, perguntar para vocês se vocês entenderam essa parte da matéria, se vocês, né, acompanharam até esse ponto. Lógico que nos exercícios que eu passei para vocês, eu também vou sentir se vocês de fato entenderam, ou só acharam que entenderam, ou só falaram que entenderam para eu não falar mais no ouvido de vocês. Tá? Mas o plano é esse. Então, no iniciozinho da disciplina, o que eu falei para vocês? Que o assunto que a gente vai falar em Lógica Computacional 2, ele é bem parecido com o assunto que a gente falou na Lógica Computacional 1. A grosso modo, os dois assuntos, as duas disciplinas, tratam sobre lógica proposicional e lógica de predicados. São esses dois assuntos que estão falados em ambas as disciplinas. Aí vocês podem se perguntar, então para que a gente tem duas disciplinas? Por um motivo. Primeiro, na Lógica Computacional 1, a gente foca bastante, assim, quase que a disciplina toda, sei lá, 80% a 90%, na lógica proposicional. Só no finalzinho, e às vezes dependendo do prazo, do tamanho do semestre, da correria que tá, né? Às vezes, né, a gente quase não consegue passar alguma coisa de lógica de predicados. Tá? Então pode ser que, dependendo do semestre, o professor não consiga cobrir a parte de lógica de predicados, porque lá no finalzinho é uma parte pequena, e se o cronograma ficar apertado demais, é o que acaba ficando de fora. Tá? Então são esses dois assuntos. E além de ser esses assuntos, essa abordagem é uma abordagem bem inicial, porque é no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação. Tem pessoas que já vêm com uma base legal, tem alunos que já chegam com uma base lógica e matemática boa, mas tem alunos que não chegam com a base lógica e matemática tão boa. Então, a disciplina acaba que também serve para nivelar o entendimento de todo mundo, para todo mundo começar a entender como que funciona uma disciplina no ensino superior. Então, ela tem essas duas funções. Lógico, ensinar a lógica que é necessária para um profissional de computação, mas, além disso, começar a nivelar todo mundo. Tá? Então, ela não tem uma exigência muito grande de conteúdo ali, até porque o conteúdo ele é bem simples, né? Não é nada absurdamente complexo.
Só que aí agora, quando a gente está na lógica computacional 2, nós vamos tratar os mesmos dois assuntos. Só que aí a atenção que a gente vai dar vai ser diferente. De duas formas. Primeiro, além da gente focar bem mais na lógica de predicados ao invés da lógica proposicional, o que antes a gente passou 80, 90% da disciplina, agora nós vamos passar 10, 20% da disciplina, e a maior parte do tempo a gente vai ficar na lógica de predicados, que é a lógica mais complexa, que é a lógica mais interessante, que nos dá resultados melhores para a computação e que a gente deu pouca atenção na lógica computacional 1. Então a gente vai meio que dar uma revisão na lógica proposicional e de fato estudar a lógica de predicados. Então já se justifica por isso. Porque no máximo a gente deu uma pincelada na lógica de predicados na lógica computacional 1. E agora a gente de fato vai estudar. Mas isso é um aspecto. A outra coisa é que a abordagem vai ser diferente. Não é mais uma abordagem introdutória, uma abordagem básica. A gente vai dar uma abordagem que é com formalismo matemático, já preparando vocês para linguagens formais e autômatos lá na frente, onde vocês vão ter que se virar entendendo os formalismos e algumas pessoas têm dificuldade. Tá? Então, esse daqui é um meio termo, né? É um primeiro passo para a gente chegar lá na linguagens formais e autômatos com menos dificuldade, pelo menos. Tá? Então, essa é a ideia. Então a gente vai abordar as mesmas coisas. Então, o ideal é que quando vocês estiverem vendo a lógica, não vai ter nada de novo, nada assim, cara, eu nunca vi esse símbolo. Não, você tem que ter visto esse símbolo. Pode ser assim, eu não sabia que esse símbolo também podia fazer assim. Eu também sabia que não sabia que tinha esse outro método de prova, eu só conhecia aquele primeiro. Tudo bem. Isso daí, ok. Mas assim, não fazia a mínima ideia que existia para todo. Como assim para todo? Aí significa que, sim, já está um pouquinho defasado, mas isso não vai ser nenhum grande problema, porque a gente vai dar uma repassada em tudo, né? E a gente consegue seguir daqui, mesmo que a pessoa tenha, né, uma dificuldade aqui ou ali na parte da lógica básica. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer ao longo da disciplina. Então a gente vai revisar coisas, só que vai revisar e ver de formas diferentes. Até aqui, nenhuma dúvida, né? Tá? Todo mundo me acompanhando e todo mundo entendendo o que eu estou falando. Certo? Sim? Beleza. Então tá. Então, aí eu vou ter que introduzir com vocês essa ideia desse formalismo matemático. Existem várias formas de formalizar o estudo matemático. O que a gente vai utilizar aqui, que vai ser útil lá para linguagens formais e autômatos, é justamente o formalismo de linguagem, de como definir uma linguagem. Eu não vou definir aqui todos os formalismos de linguagem, mas eu vou passar para vocês alguns elementos que são necessários para definir uma linguagem, que lá na linguagens formais e autômatos, aí, né, a professora vai pegar tudo ao pé da letra, por isso que essa disciplina é um meio termo. Então, a gente vai estudar aqui na nossa disciplina de Lógica Computacional 2, a lógica como se fosse uma linguagem, porque ela de fato é uma linguagem. E eu tenho que, né, explicar para vocês o que é isso de ser uma linguagem, o que consiste em ser uma linguagem. Tá? Então, nós vamos construir essa linguagem, que é uma linguagem formal, ao contrário do que seriam as linguagens naturais, que é o português, por exemplo, português, inglês, todas as linguagens que os humanos se comunicam normalmente, eles são linguagens naturais. Né? E as linguagens formais são linguagens que nós criamos para atender um formalismo matemático. Uma delas é a lógica, e várias outras que vocês podem vir a estudar mais adiante, mas vocês vão ver esses detalhes na disciplina de linguagens formais e autômatos. Tá? Então,
Várias linguagens que nós utilizamos, algumas delas a gente até chama de linguagens, elas são baseadas em linguagens formais. Por exemplo, linguagens de programação. Todas elas são baseadas em algumas linguagens formais. Aí, qual tipo de linguagem formal vai depender da linguagem de programação e do modelo que ele se baseia, né? Isso daí vocês vão ver na próxima disciplina, lá em linguagens formais e autômatos. Tá? Aí, para a gente estudar a nossa linguagem de interesse, que são as duas linguagens de lógica, a linguagem da lógica proposicional e a linguagem da lógica de predicados, nós temos que entender os elementos básicos de uma linguagem. Que é por isso que por esse ponto que a gente começa, né, o estudo desse formalismo. Primeiro, o que é básico para a gente criar numa linguagem, aí nesse caso seria independente se é para uma linguagem natural ou para uma linguagem formal, é o alfabeto. Primeira coisa que uma linguagem tem que existir é um alfabeto. A gente sabe, por exemplo, que sim, quando uma letra não é do nosso alfabeto, ou quando uma letra é do nosso alfabeto. Imagina que a gente está falando de português, aí existem alguns símbolos daqueles de idiomas orientais, tipo chinês, japonês, coreano, que são símbolos que a gente não faz a mínima ideia do que significa. Não sabe se aquilo é uma letra, é uma palavra, é um símbolo, é um sinal. A gente não sabe. Porque é um símbolo que não faz parte do nosso alfabeto. Faz parte daquele alfabeto, mas não do nosso. E para a gente entender aquilo na nossa linguagem, a primeira coisa que é necessária é que o símbolo faça parte do nosso alfabeto. Então nós temos um alfabeto. Na linguagem natural, a gente imagina apenas letras e números, né, como símbolos do alfabeto, mas na linguagem formal, nas linguagens formais, todos os símbolos possíveis estão no alfabeto. Então, símbolos de pontuação, acentuação, tudo isso tem que estar definido no alfabeto. Se não tiver no alfabeto, não faz parte da linguagem. Tá? Vocês que são mais jovens do que eu, vocês não passaram por isso, mas existiu uma época em que o alfabeto da língua portuguesa tinha 23 letras. Hoje em dia ele tem 26 letras. Mas existia uma época em que existiam só 23. Não existia o K, nem o Y, nem o W. Não fazia parte da língua portuguesa. E nós convivíamos com palavras, a maioria delas de influência da língua inglesa, que tinham essas letras. Aí existiu um momento em que o alfabeto da língua portuguesa não tinha essas 3 letras e nós convivíamos com palavras que tinham essas letras. Aí, sim, conceitualmente, formalmente, isso não faria sentido, isso não teria lógica. Eu não poderia escrever um texto em português e botar lá uma palavra que tinha a letra K, porque a letra K não fazia parte do alfabeto da língua portuguesa, então isso quebraria a consistência do meu texto. Ele deixaria de ser um texto em português, porque ele tem um símbolo que não é da língua portuguesa, tá? Isso era tão comum que chegou em certo momento que, sei lá, o órgão que define o que é o alfabeto da língua portuguesa falou assim, tá bom, são 26 letras agora, o K, o Y e o W estão lá junto. Beleza, aí esse problema foi resolvido. Mas existem, sei lá, vários símbolos que fazem parte de outros idiomas, do alfabeto de outros idiomas e que não faz parte do nosso alfabeto e pra gente não é problema, porque a gente não usa. Tá? Então ele de fato não faz parte da nossa língua. Então é ok, é assim que tem que ser. Só que nas linguagens formais isso também existe e isso é mais rígido ainda por conta do formalismo. Tá? Se eu escrever uma sentença, seja em qualquer linguagem formal, e eu botar um símbolo que não faz parte do alfabeto, aquela sentença toda está inválida. Se eu for escrever uma fórmula lógica e botar ali um símbolo que não faz parte do alfabeto da minha lógica, da minha linguagem, aquela fórmula ela não é válida. Não significa que a fórmula é falsa. Não é uma questão de ser verdadeiro ou falso. É de ser válido ou inválido. O que eu escrevi ali simplesmente não faz sentido. Não é que é falso.
Não faz sentido, não existe. Não, sim, não tem significado na linguagem. Então, tá? É inválido. E para isso eu preciso que todos os símbolos façam parte do meu alfabeto. Só que não é só isso que é necessário. Não basta que eu tenha todas as letrinhas, todos os símbolos como parte do alfabeto. Em português a gente sabe isso. Eu tenho todas essas letras que são as letras do alfabeto. Então se eu pegar um monte de letra aleatória, juntar, eu formo palavras? Eu formo frases? Não. Eu tenho que ter uma sequência específica para aquilo formar uma palavra. Para aquilo formar uma frase. Tá? Não é um sorteio de letras, virou uma palavra. Não. Tem que ter uma sequência correta, pré-definida. Tanto que nós temos um conjunto de livros, né, que nos falam não somente qual é a sequência de letras que faz sentido, que é correta, como o significado associado àquela sequência de letras. Qual é o nome desse livro? Sim, hoje em dia, tô chamando de livro porque eu sou velho, né? Hoje em dia, dificilmente a gente vê esse livro. Mas ele tem um nome, né? Porque você vai na internet e procura. Né? Que antigamente era chamado de pai dos burros. Que é onde você vai procurar quando, sei lá, você não tem certeza de como se escreve, de qual é a grafia correta de uma palavra. Ou você vai procurar saber qual é o significado de uma palavra nova que você viu. Né? A gente vai procurar no dicionário. Tá? Então, o dicionário é esse livro, né? Esse lugar onde a gente lista todas as palavras válidas daquela linguagem, e nas linguagens naturais a gente associa a essa lista das palavras válidas o significado, o uso, exemplos, formas de explicar para ajudar as pessoas a entenderem cada vez mais da própria linguagem. Então isso é o dicionário. Nas linguagens formais, o dicionário tem menos importância do que na linguagem natural. Porque na linguagem formal, ao contrário de um dicionário que nos diz todas as palavras que nós temos, nas linguagens formais nós temos regrinhas que nos falam como eu posso juntar os símbolos para montar palavras. Nas linguagens naturais não existe isso. Não existe uma regra. Como que eu escrevo uma palavra? Você junta uma consoante com uma vogal, aí depois outra, e sai uma palavra. Não tem isso na linguagem natural, porque cada palavra tem que ter um significado obrigatoriamente, e ele tem que fazer sentido para as pessoas. Então, por isso que na linguagem natural o dicionário é extremamente importante, que é o lugar que associa essas coisas. Na linguagem formal, nós temos uma regra, sim, um conjunto de regras que nos fala, se você juntar isso com isso, com isso e com isso, você tem uma palavra, você tem uma expressão válida na linguagem, e aquilo é uma palavra e segue. Qual é o significado? Aí é uma outra parte, né? Na linguagem formal a gente consegue separar isso melhor. Então, na lógica, nós temos as regrinhas que me fala como que eu consigo juntar os símbolos do meu alfabeto para formar coisas válidas na minha linguagem. E nessa aula que eu falei da sintaxe na linguagem, na lógica proposicional, eu expliquei para vocês justamente essas regrinhas básicas de como... deu vontade de espirrar. Só um momentinho. Voltei. Então, nessa aula da sintaxe na lógica proposicional, eu expliquei para vocês as regrinhas de como montar essas expressões, que são como montar fórmulas. Se eu tenho duas proposições, eu posso juntar com um e, juntar com um ou, eu coloco parêntese, posso ter a negação, e todas as regrinhas de como montar uma fórmula. E depois, sim, como que vai ser, o que significa essa fórmula? A gente ainda não está nesse ponto. A gente está no ponto de como montar uma fórmula. Uma fórmula seria o equivalente a uma palavra ou uma frase,
na língua portuguesa. Então é como montar. Se tiver montado seguindo aquelas regrinhas bonitinho, então ela é uma fórmula válida. Então seria o equivalente a ele fazer parte do nosso dicionário. Então ele tem uma junção válida, então significa que ele pode ter um significado associado. Se ele não tiver uma sequência válida, não dá nem para falar que ele tem ou não tem significado. Por isso que não dá para dizer se ele é válido, se ele é verdadeiro ou falso, antes de verificar se a sequência é válida. Então, primeira coisa é verificar se a sequência é válida. Tá? Então é isso que a gente faz, seguindo aquelas regrinhas. Eu posso juntar duas proposições usando o e colocando parênteses em volta, usando o ou, colocando parênteses em volta, colocando o se, somente se, o se então, a negação, todos esses símbolos, tá? E tem as regrinhas lá. Aí chega um ponto que a gente começa, como a gente já viu a lógica na disciplina de lógica computacional 1, a gente começa a se incomodar com a quantidade de parêntese que aparece, né? Quando a gente fica todo cheio dessas fórmulas. Aí existe para nos ajudar a regra de precedência para a gente poder eliminar os parênteses. Para a gente ver, se o parêntese for redundante, se ele não gera ambiguidade, a retirada do parêntese, a gente pode retirar o parêntese sem problema. Aí depois dessa regra a gente começa a não ficar atolado de parênteses na hora de criar uma fórmula, tá? Então essa é a primeira parte dessa sintaxe. Qual é o nosso alfabeto? Quais são as regras de formulação, de criação de fórmulas utilizando os elementos do nosso alfabeto? Então é isso que a gente faz no início. Aí depois eu mostrei para vocês também algumas coisas que são úteis para a gente trabalhar mais à frente com essa sintaxe, que são como calcular o comprimento da fórmula e como verificar as subfórmulas de uma fórmula. Certo? Então nós vimos como calcular o comprimento, que aí nós vimos cada símbolo conectivo, né, que são esses, e, ou, se então, se somente se, o não, cada um desses tem comprimento 1, e cada predicado tem comprimento 1 também. Aí a gente pode aplicar uma função, que é a função de cálculo de comprimento de fórmula, e a gente vai desmembrando, né, a função e somando o comprimento associado. E no final a gente tem o comprimento da fórmula toda. Isso é muito útil quando a gente quer, sei lá, começar a fazer teoremas, a provar coisas utilizando a lógica. Por isso que é um formalismo muito útil, porque às vezes a gente quer provar se uma determinada fórmula é equivalente a outra, a gente precisa fechar aquela prova, senão a gente fica andando em círculos. Aí a gente delimita pelo comprimento da fórmula e consegue começar a trabalhar com isso, fazendo provas matemáticas. Tá? Então essa é a primeira utilidade dessa função de comprimento de fórmula. E mais para frente a gente vai ver também outras utilidades para subfórmula, porque a gente vai começar a definir coisas do tipo, se tal fórmula é determinada coisa, a subfórmula dela também é. Aí a gente tem que ser capaz de identificar quais são as subfórmulas de uma fórmula. E aqui a gente está dando o primeiro passo, que é, vista uma fórmula completa, válida, né? Só faz sentido para a fórmula válida. Se a fórmula é válida, quais são as subfórmulas dela? Aí a gente pode ter várias. Depende da complexidade da fórmula, de como ela é feita, né? E foi isso que a gente explorou nas aulas que eu passei para vocês. E eu coloquei, junto com a lista de exercício, eu coloquei exemplos, eu resolvendo alguns exemplos desse tipo de coisa, de como verificar se uma fórmula é válida ou não, que nem eu expliquei agora há pouco, como verificar qual é o comprimento de uma fórmula e como verificar quais são as subfórmulas de uma fórmula. Tá? E essas coisas aplicadas à lógica proposicional é o que eu pedi para vocês nessa lista de exercício. Tá? Na lista de exercício eu pedi, se eu não me engano, foram exatamente 3
3 perguntas, 3 questões, uma sobre cada uma dessas coisas. Uma que pedia para verificar que fórmulas eram válidas, uma para verificar quais eram os comprimentos das diversas fórmulas que estavam lá, e outra para identificar quais eram as subfórmulas das fórmulas colocadas lá. Foi isso que eu pedi para vocês nessas questões. Vou até tentar aqui compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhada, quem não teve tempo de olhar o exercício. Tá. Antes de virmos aqui para a aula. Então, apresentar agora uma janela. Esta aqui. Estão vendo a minha telinha aqui? Sim? Alguém fala no áudio aí que eu não consigo ver as duas telas. Beleza. Valeu. Então aqui, ó, eu acabei de publicar para vocês exercício de sintaxe da lógica proposicional. Né? Foi postado às 4h02. O sistema demorou 2 minutos para postar. Aí tem um videozinho onde eu faço alguns exercícios parecidos com o que eu pedi para vocês e um formulário onde vocês têm vários exercícios para fazer. Aí, tipo, primeiro exercício, identifique quais são as fórmulas válidas e quais são as fórmulas não válidas. Aí aqui tem, ó, essa fórmula, vocês vão falar, ela é válida ou não? Essa fórmula é válida ou não? Essa fórmula é válida ou não? E assim por diante. Ó, tem vários aqui. Isso daqui é rapidinho, para quem entendeu, para quem sabe, quem viu lá as regrinhas, assistiu o vídeo, acompanhou lá o exercício, eu resolvendo os exercícios, vai fazer isso daqui rapidinho. Aí aqui, qual o comprimento das fórmulas a seguir? Essa fórmula, qual é o comprimento dela? É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 ou é 7? E assim por diante, ó. Essa daqui, qual é o comprimento dela? Essa daqui, qual é o comprimento? Essa daqui e assim por diante, ó. Então todas para falar qual é o comprimento delas. E aqui, ó, marque todas as opções que são subfórmulas dessa fórmula aqui, ó. Aí vocês vão falar que essa é subfórmula, essa não é, essa é, e marca todo mundo que vocês acham que é subfórmula dessa fórmula. E aqui a mesma coisa. Marque todas as opções que são subfórmulas dessa fórmula. Aí você marca aqui e depois envia. Tá? Então isso daqui é rapidinho, coisa de, sei lá, 10, 20 minutos, vocês fazem esse exercício aqui com folga. Quem já, né, olhou as atividades, quem já fez assistiu os vídeos, tá? Quem assistiu o vídeo lá com eu resolvendo os exercícios, quem entendeu vai fazer isso rapidinho. Quem não fez, aí vai ter que gastar o tempo para voltar, acompanhar, ler, entender. E às vezes até você achou que entendeu mais ou menos, mas ficou com dúvida, beleza, não tem vergonha nenhuma em voltar, dar uma repassada no trecho do vídeo que explica a parte que você não está entendendo, não tem problema nenhum. E, além disso, se vocês tiverem, né, foram lá nos vídeos, né, viram os meus exemplos e mesmo assim não entenderam, beleza, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail, uma mensagem pela plataforma, pelo Google Sala de Aula, que eu tento resolver, tirar dúvida. Isso não é problema nenhum, estou aqui para isso, certo? Então, essa é a ideia desse exercício para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre como está funcionando a nossa atividade ali? Por enquanto não? Beleza, é assim que funciona mesmo. Na primeira olhada, tá tudo tranquilo. Aí às vezes, dependendo, quando vai fazer, dá aquela complicada, mas faz parte. Para isso tem os vídeos, tem o material, tem o exercício resolvido e tem entrar em contato comigo, né, caso nenhuma dessas coisas anteriores tenha resolvido o problema. Mas é assim que funciona mesmo. Beleza? Então assim, ó,
essa aula de hoje era para eu sentir como é que vocês estavam, se vocês estão acompanhando. Por enquanto ninguém se desesperou, ninguém falou nada, né, que não estava entendendo. Nesse início, né, isso é mais comum, né, porque a gente tá bem no início, a gente tá entendendo como as coisas funcionam, é normal. Mais para frente, lógico que eu gostaria de ter um pouquinho mais de interação, né? Mas é assim que funciona mesmo, certo? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, por enquanto, a nossa aula é isso aí, pessoal. Beleza? Então, a gente se encontra numa semana mais à frente aí, quando existirem mais dúvidas. Só uma. Eu falei, mas só reforçando, essa atividade que eu mostrei para vocês agora, ela é para ser entregue até sexta-feira. Então vocês têm da hora que vocês começarem a fazer até sexta-feira para entregar. Assim, não precisa me mandar por e-mail. Alguém falou aí no chat que vai me mandar por e-mail. Quando você mandar enviar lá no formulário, eu já recebo a resposta. Tá? Se vocês forem me enviar alguma coisa por e-mail, que seja, sei lá, dúvida. Professor, não entendi direito isso. Aí tudo bem, pode me mandar um e-mail. Mas para mandar a atividade, não precisa ser por e-mail, não. Envia por lá que eu já recebo, já vejo e já lanço a nota por lá mesmo. Tá? Por lá eu já verifico, já tenho meu gabarito cadastrado lá e já... se for sobre dúvida sobre um exemplo, beleza. Pode mandar por e-mail. Ou, se quiser, sim, se você tiver afim, depois que a gente terminar a aula, a gente fica uns minutinhos aqui, você pergunta, dependendo, eu já resolvo aqui na hora também. Mas se, né, preferir mandar por e-mail, ótimo, pode mandar por e-mail, que aí eu vejo e resolvo a dúvida se eu conseguir. Beleza, pessoal? Essa é a ideia da nossa aula. Né, esses dois formatos. Tem o material lá, exercícios e a nossa aula aqui para eu ver se vocês estão entendendo direitinho. Então, se não tivermos dúvidas, a aula está finalizada. Boa tarde. Boa tarde. Falou. Até. Valeu. Falou, boa tarde, boa tarde.